Olá, alunos. Bom dia, tudo bem? Essa é a nossa quarta web da disciplina de Ciências, Conteúdos e Metodologia de Ensino. Nós iremos falar das aulas de 9 a 12, que vocês já vivenciaram, a respeito de vários conteúdos que vocês já tiveram acesso, ok? Lembrando que esse material ficará disponível ali no link Biblioteca, onde já tem um link chamado Webconferência, que eu já tenho colocado todos os slides, ok? Qualquer dúvida, por favor, utilizem os fóruns para que possamos conversar. Vamos começar? Na aula 9, vocês tiveram como tema Conceitos de Química para o Ensino Fundamental. O objetivo específico foi compreender os conceitos de química aplicados aos primeiros anos do ensino fundamental. Bom, estudamos nesta aula que as ciências naturais possibilitam o ensino de questões relacionadas ao meio ambiente, ao corpo humano, à saúde e às tecnologias. A interação com diferentes disciplinas é um diferencial para ensinar ciências, valorizando o conhecimento em sua forma global. Isso aqui, gente, é muito importante, porque ensinar ciências também pede a ajuda de outros professores, quer seja de outros profissionais também, quer seja da área de nutrição, por exemplo, professor de educação física, que ele pode trazer curiosidades para as crianças pequenas que estão ainda muito mesmo curiosas, cheias de perguntas. E esses profissionais da nutrição podem trazer os alimentos, falar a respeito dos seus componentes mesmo, de vitaminas, que trazem benefícios para o organismo, para o corpo, o que é importante para as crianças tratarem, né, gente? Porque o percentual de crianças obesas na nossa atualidade está altíssimo. Então, começar a conscientizar essas crianças, não apenas só falar, mas mostrar para elas dados de que determinados alimentos causam esse tipo de ação, reação no corpo, é importante. Mesmo que a gente tenha muitos pais irresponsáveis, né, gente, hoje, irresponsáveis, que dão refrigerante para crianças muito pequenas, muito doce, e acha que é muito fácil, então vai colocando aí, vai contribuindo para que a criança comece a gostar desse tipo de alimento, por exemplo. E aí a própria criança tem que se munir de informação mesmo, já que o pai, sabendo das informações, mesmo assim, não previne essas ações na vida de seus filhos. Então é importante munir as crianças e conscientizá-las a respeito do que elas estão comendo, para elas começar a cobrar os pais e falar que isso vai repercutir lá na frente em uma debilidade mesmo na saúde. Então é importante isso. O professor de educação física vai falar a respeito da importância de praticar o exercício físico, não para ficar malhado. Isso é uma consequência do que vai acontecer com o corpo, óbvio, mas é para conscientizá-lo a respeito do quão é importante o exercício físico para o coração, para o organismo, para a respiração, de uma maneira geral. Então, ainda mais a criança que está toda com suas ações de movimento bem no alto nível, né, que precisa queimar caloria, precisa correr, pular, enfim. Então, é importante que eles tenham um exercício físico, sim, para fazer o esporte, para que eles possam estar queimando essa energia, né, que eles têm demais. E é importante explorar o cotidiano, os fatos que ocorrem, porque é uma estratégia que o professor pode utilizar para relacionar com as demais áreas, por exemplo. Então, de repente, vindo para casa, teve aquela chuva, aí o professor utiliza já. Claro, se ele não preparou isso, se que a aula não foi sobre isso, porque ele não ia adivinhar, não é nem o vidente, né, para adivinhar que vai chover, mas trouxe outras questões a respeito de ciências, então é uma área que dá para elencar muitos outros assuntos, por exemplo. Então, caiu aquela chuva, inundou várias partes, aí o aluno já chega comentando a respeito disso. Nossa, minha casa entrou água, ou na rua onde eu passei, os carros estavam parados. E aí já é um ótimo assunto para o professor já começar a abordar a respeito de como nós temos cuidado do meio ambiente. Por que essas questões têm acontecido? Não há vazão para a água para ela poder sair. O que precisamos fazer para melhorar isso?
E não quando os alunos chegam com várias curiosidades dentro da sala de aula, falando sobre enchente, sobre a água, sobre tudo, o professor fala, olha, vamos falar sobre isso em outra hora? Porque agora eu preparei aqui uma aula sobre alimento, ok? E aí bloqueia o raciocínio do aluno. Então é importante o professor ficar atento nesses mínimos detalhes que acontecem no dia a dia na nossa vida, para que eles possam utilizar para já conversar com os alunos na sala de aula. E aí o professor também, claro, está nesse mesmo mundo, ele também não pode ficar alienado só as questões que ele tem que dar ali em sala de aula, mas ele tem que olhar a natureza, o trajeto que os alunos passam, que questões ele pode abordar com os alunos, o que ele pode conversar, por exemplo, trazer de informações diferenciadas para esses alunos, e tudo isso se torna uma aula muito mais interessante. Lembrando que esses são alunos curiosos, que querem saber mesmo tudo, como tudo funciona, por que a água cai assim, por que os alimentos nascem, alguns desse jeito, uns na árvore lá em cima, outros no chão, como que isso acontece, então tudo eles querem saber. Então, ensinar os alunos é compreender que tem relação com os diversos temas do dia a dia, com o meio ambiente, com a qualidade de vida, com a saúde e com o corpo. E, gente, é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para o professor estar conscientizando esses alunos a respeito do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a sua vida para se ter uma melhor qualidade de vida, com o seu corpo, como eu já falei, com a sua saúde. E isso, pasmem, os alunos saem de lá tão ricos de conhecimento, porque eles estavam super curiosos para saber, eles chegam em casa contando, chamam a atenção dos pais, podem acreditar para mudarem os hábitos também. Então isso é conscientizar essa geração a ter ótimas ações que irão repercutir no nosso futuro. Então eu sempre falo, eles são o nosso legado em uma geração que nós não estaremos. Então que tipo de legado nós queremos deixar para o futuro? Para os nossos filhos, por exemplo, vocês que têm filhos de idade pequena, o mesmo adolescente vai estar ainda aí vivenciando, por exemplo. Então, precisamos pensar já no futuro, não apenas aqui no presente. Precisamos conscientizar essas crianças a respeito das ações delas, no meio e no que isso contribui para o desenvolvimento, né, de várias outras questões. E dentro do ensino de ciências temos os conteúdos de química que podem ser justificados por diferentes olhares. E é claro, gente, que para ensinar química, nós não vamos ensinar, claro, vocês que vão optar por ensinar ciências para essas crianças, para ensinar química, vocês precisam se aprimorar um pouco mais. E é claro que os assuntos complexos não precisa ser colocado agora, porque eles irão vivenciar mais para frente. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, assim também acompanhe as questões cognitivas de conteúdo que são passados para ela. Então, são questões de curiosidade, justamente para instigar a vontade dela em aprender. Não desabar conteúdos complexos para que ela, do jeito que é passado, não entenda, e sinta aversão depois por química, física e matemática, que é muito do que eu conheço, as pessoas que até hoje eu ouço falar, que não gostam dessa disciplina. Mas não é porque não gosta por nada, é porque o jeito que passou, a maneira que foi elaborado, a pessoa não conseguiu aprender, e aí a questão do não aprender causa essa questão do distanciamento, cria-se uma barreira. Então é importante que o professor não crie barreira, muito pelo contrário, derrube as barreiras, para que o aluno possa aprender e continuar sentindo gosto por aprender. E para aprimorar o ensino de química aos alunos do ensino fundamental, é importante que parta da curiosidade dos mesmos e que sejam ligados a assuntos do seu cotidiano, pois assim se tornará mais prazeroso o aprender. Gente, nada melhor do que você ter um público de criança que ainda está aprendendo tudo, não sabe como a chuva cai, não sabe como é plantado determinado alimento, por exemplo, e aí você chega com uma curiosidade daquelas para ela, ou com objeto, ou com alimento dentro de uma caixa, encapada, bonita, tira dentro esse alimento, mostra para a criança, cada uma pega, passa pela mão como se fosse batata quente, ou brinca com batata quente para a criança se aprimorar desse material e traz as curiosidades desse vegetal, por exemplo, para as crianças. Gente, isso é sensacional.
É muito melhor trazer uma atividade assim do que encher a lousa de um monte de informação, passar para a criança e pronto. É muito legal a sua aula tem um começo, meio e fim. Você traz brincando, traz as informações. O que você acha que é isso? O que será que tem dessa caixa, gente? Olha pelo barulho. Vamos lá. Aí vão falando, depois quando abre, eu já comi isso, professor. Meu mãe nunca comprou, nossa, não sei o que é. E a gente vai anotando tudo que aquele legume, aquele vegetal traz de informação. E aí, ao final, dá para fazer, ou em outro dia, uma culinária utilizando esse material. A criança passa até a comer, se ela não come, por exemplo, por conta de toda uma aula legal, super bem elaborada, dinâmica, criativa, que o professor traz com várias informações. E aqui eu trouxe uma figura da formação da chuva ácida, por exemplo, né? Que aí tem essa questão do quê? Das empresas que soltam, aqui, várias químicas dentro, através desses gases, por exemplo, que vai para o meio ambiente, e isso vai o quê? Virar uma chuva ácida, que vai enchendo todo o nosso oceano, por exemplo, os rios, através de todas essas questões desse ciclo. E aí o professor, claro, precisa se aprimorar muito mais para entender melhor a respeito de algumas questões químicas para poder passar para a criança, mas passa de uma maneira curiosa, como surgem as coisas, como que se dá o orvalho, por exemplo, que você acorda de manhã, as folhas das plantas estão todas molhadinhas, como isso aconteceu. E aí, vim elaborando com a criança, e isso cria na criança a vontade de pesquisar. Porque ela vai começar a procurar coisas para fazer para a sala de aula. Eu pesquisei a respeito das formigas, por exemplo. Onde que elas buscam os alimentos, como que elas carregam. E cada um vai trazer as suas contribuições. E é o que a gente quer. A gente quer a postura de pesquisador, de pessoas que vão atrás do conhecimento, que trazem ideias. E aí o professor vai utilizando o senso comum dos alunos, e vai aprimorando, que é esse o papel do professor. O de mediador do conhecimento e vai aprimorando através dos conhecimentos científicos, que aí irá mostrar como realmente as coisas funcionam cientificamente. Tudo bem? E aí, temas motivadores são imprescindíveis para as aulas de ciências. São aqueles que aparecem também no noticiário do dia a dia, alguma informação da vizinhança, ali do prédio, como a reciclagem de lixo, por exemplo, que gera curiosidade e motivação para os alunos, para que eles possam multiplicar essa ideia, porque não é esse o nosso foco? Está conscientizando as pessoas de jogar lixo no lixo? E como se fazer isso, né? O professor, através de vários exemplos, poderá utilizar da ação destrutiva do homem ao meio ambiente para conscientizar os alunos que as principais consequências estão relacionadas à saúde. Por exemplo, então de repente você vai falar sobre a reciclagem do lixo, pedir para os alunos trazerem o que é destruir o meio ambiente, que tipo de lixo destrói, pesquisar aí atrás, por que as pessoas jogam o lixo em qualquer lugar, o que as pessoas precisam saber para não fazer mais isso, como nós precisamos conscientizar essas pessoas e aí elaborar cartazes, para juntos sair da escola, abordando a comunidade, dando panfletos, falando a respeito, comprando latas de lixo e deixando ali na comunidade para que ela possa também participar de tudo isso. Então, gente, são projetos que surgem dentro de 4 paredes na sala de aula, mas não podem ficar ali. Tem que ser o quê? Multiplicado para toda a escola e sair das paredes, do muro da escola e multiplicar toda uma população. Então é isso que gera conscientização e gera uma atitude melhor e mais precisa para o futuro que nós realmente estamos esperando, certo? Então esses foram os pontos que eu gostaria de ter tratado com vocês na aula 9. Aqui na aula 10 vocês tiveram como tema o ensino de química na prática. O objetivo específico foi identificar as formas de aplicação dos conteúdos e metodologias do ensino de química nos primeiros anos do ensino fundamental. Então percebem que essa disciplina, ela contribui para que vocês possam ter um aparato, possam ter uma dinâmica de como ensinar ciências, química, física, para
para os alunos, por exemplo. Então, ela te dá um respaldo a respeito de informações técnicas e práticas de como fazê-lo, ok? É importante que o professor saiba que o nível de complexidade dos alunos do ensino fundamental, como já falei, ainda está em formação. Por isso, não é interessante apresentar todos os conteúdos de uma única vez, porque isso a gente espana o aluno. A gente deixa o aluno assustado com aquelas informações que eles não conseguem nem gerenciar no cérebro. Então, uma coisa de cada vez, aproveitando que eles já trazem de casa de bagagem, e aí o professor vai aprimorando, ok? Os conceitos devem ser apresentados de tal modo que gerem discussão e a construção de conceitos nos alunos. Então, para que haja discussão, é importante que o professor traga um tema gerador, por exemplo. Chuva ácida, o que vocês acham que é? E aí cada aluno vai contribuir com o que acha que é. E o professor reforça a sua fala, dizendo que não precisa ter vergonha de falar, contribuir, todo mundo ali está aprendendo, mesmo que os outros colegas riem da sua fala, mas para levar pelo lado da construção e da brincadeira também. Aí vão construindo, o professor vai anotando o que os alunos vão falando, e isso se torna muito mais significativo, porque a dinâmica de mediar os conceitos de química pelo professor desenvolve no aluno a capacidade de aprender a buscar, organizar e comunicar conhecimentos, incluindo assim a observação, a experimentação, a comparação, a elaboração e a reflexão com outras áreas do conhecimento. Então percebem quantas habilidades o professor consegue desenvolver e aprimorar na vida dos alunos através de uma dinâmica de mediar esse conhecimento, trazendo uma reflexão a respeito de uma fala que ele traz, uma dinâmica mesmo de brincadeira com os alunos, e aí eles conseguem organizar suas ideias, seus conhecimentos, eles observam, eles experimentam, e eles começam a difundir todas essas ideias, não só ali com seus colegas, mas em todo lugar que eles passam. Eles serão munidos mesmo de informações. E aí nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que tratam do ensino da química, que aponta que a química pode ser instrumento de formação humana, que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania. Então, percebe que os alunos só têm a ganhar com o aprendizado de química, por exemplo, através de uma metodologia bem elaborada pelo professor. E aí, investir nessas metodologias diferenciadas é um diferencial do professor. O jogo, por exemplo, é uma excelente ferramenta. Os jogos são instrumentos de apoio para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado pelo professor. E vocês sabem muito bem disso, né, gente? Que você já tem estudado a respeito do jogo, da brincadeira, de como a criança se interessa por esses recursos e o quanto elas aprimoram as suas técnicas através desses materiais. E aí eu trouxe o jogo aqui como se fosse de tabuleiro, que é um passeio pelo jardim zoológico, que só é um exemplo. Vocês podem fazer esse tipo de jogo também, podem criar sobre o meio ambiente, por exemplo, sobre os alimentos, os que são bons, os que são saudáveis e os que não são saudáveis. E aí a criança começa a jogar e cada parte que cai, a pedrinha, tem uma informação importante. Por exemplo, então aqui, propriamente dito, está falando do zoológico, dos animais, o que cada animal tem de habilidade, o que eles gostam de fazer ou não. Então tem curiosidades a respeito do zoológico, das pessoas, como cuidam dos animais. Então é importante a gente utilizar a ideia do jogo para estar passando informação para as crianças. E elas adoram, então de maneira diversificada e tranquila a gente consegue fazer isso. Então, a gente pode começar com o jogo já, brincando, falando algumas questões. Depois, o professor pega tudo que o aluno vivenciou ali de curiosidade, conversa com eles, eles vão trazendo as informações, podemos passar um vídeo no YouTube para embasar essas ideias, depois o professor irá anotando na lousa tudo que o aluno aprendeu, tudo que ele achou de conquista para a próxima aula, traz mais informações a respeito para aprimorar assim, o conhecimento de ambos. Tudo bem? Então, esses foram os tópicos da aula 10. Passando para a aula 11, vocês tiveram como tema conceitos de física para o ensino fundamental. O objetivo específico foi compreender os conceitos de física aplicados nos primeiros anos do ensino fundamental.
O professor, ele deve apresentar conteúdos que desenvolvam o raciocínio dos seus alunos. Como? Trazendo coisas para ele pensar. Não só um conteúdo pronto já. Você sabia que as árvores, elas crescem assim, gente? Isso já é um conteúdo pronto, o professor está mostrando. Agora, como o professor pode instigar isso, o raciocínio dos alunos? Como vocês acham que uma planta ela se desenvolve? A partir do quê? E deixa os alunos falarem. Aí o professor leva uma semente para a sala, mostra cada semente, que precisa do quê? Para plantar, por exemplo, de terra, que mais? E aí os alunos vão falando. Isso é desenvolver o raciocínio deles. E não só para esse tipo de questão, mas para tantas outras. Você pode usar a mesma metodologia, a mesma didática, para poder aplicar tantos outros conhecimentos para o aluno. Apresentar conceitos de física para os alunos é contribuir para a reconstrução de conhecimento que o aluno já possui, construindo um referencial lógico de significados e de ações que fazem parte da realidade do cotidiano do aluno, por exemplo. Então, o professor de física ele também precisa ter uma habilidade a mais, conhecimentos específicos a mais, para poder ter a certeza do que está passando para o aluno, porque são conceitos mais específicos. Então, ele precisa mesmo se aprimorar, contar com a ajuda de outros colegas, professores, para que possa também ajudá-lo na elaboração de uma aula, por exemplo. Abordar temas que estão presentes no dia a dia do aluno, como o funcionamento da panela de pressão, por exemplo, traz uma curiosidade para ampliação desse aprendizado. Então, questões do dia a dia do aluno, que eles vivenciam, traz para dentro da sala de aula para que o aluno possa entender esses processos. Faz com que o seu desenvolvimento mental se amplie cada vez mais, porque o professor que irá abordar conteúdos de física em suas aulas, ele precisa ter esses conhecimentos para poder passar para o aluno. E precisa também entender que todo o conteúdo apresentado precisa ser linkado com o senso comum dos alunos. Ou seja, tudo que o aluno traz de ideia a respeito daquilo, toda a curiosidade, é importante ele trazer para a sala de aula, porque como são crianças ainda, estão em fase de desenvolvimento da sua complexidade. Então, eles terão muito tempo para aprimorar e ampliar esses conhecimentos. Então, cabe ao professor aproveitar toda a bagagem que ele tem do senso comum, que já aprendeu com sua experiência de vida, e o professor pega, elenca toda essa bagagem do aluno com o conteúdo e assim aprimora os conhecimentos, fazendo com que esses alunos sejam instigados o quê? A pensar, a raciocinar, a ter ideias aprimoradas a respeito dessas questões e, como eu já falei, conscientizar as pessoas ao seu redor a respeito daquilo, porque ele achou tão interessante o assunto, ficou tão curioso, que ele acaba aprimorando essas ideias, ok? Muito bem. Esses foram os tópicos que eu quis passar da aula 11. Partindo aqui para a aula 12 e última, vocês tiveram com o tema ensino de física na prática. O objetivo específico foi identificar as formas de aplicação dos conteúdos e metodologias do ensino de física nos primeiros anos do ensino fundamental. Bom, o professor deve sempre relacionar o conteúdo de física com o conteúdo dos alunos, cotidiano, né, como eu já falei. É importante que o professor dê oportunidade para que os alunos dessa faixa etária compartilhem suas reflexões a partir das suas compreensões, mesmo que sejam coisas muito simples, que o professor acha ou cause riso na sala. É importante que o professor instigue os alunos a falar, porque esse determinado fenômeno, objeto que ele está trazendo para a sala de aula, será importante para aprimorar outras informações mais científicas que o professor irá complementar com as informações que os alunos já trazem. A partir dessas situações permitidas aos alunos, haverá um ambiente que irá instigar o raciocínio, a reflexão e a curiosidade deles. Então, alunos só aprimoram essas habilidades quando o aluno, o professor, quer dizer, traz oportunidades para que eles o façam. Então, é importante que haja essa conscientização, não só na aula de ciências, gente, mas em todas as aulas, para que se torne significativo. Eu, como professora orientadora de estágio também, acompanho várias escritas dos alunos de vocês, né, que trazem a respeito de uma aula de vários professores que eles acompanham. E como ainda está muito metódico
e como está ainda muito superficial e tradicional as aulas. Eles trazem um livro didático, leem apenas com os alunos e mandam os alunos fazerem o exercício. Gente, não é legal fazer isso apenas. É bom vocês trazerem curiosidade para os alunos, para que eles achem o conhecimento algo bem dinâmico e legal de se fazer. Não criam uma barreira com estudo e não queiram mais ir para a escola. Então, essas são ações que devem ser inseridas, né, dentro de todas as práticas educativas que vocês têm, ok? Porque essas interações farão com que os alunos reorganizem seu conhecimento, contribuindo para uma construção progressiva. Mas só há construção progressiva quando há vontade em construir. E para ter vontade de construir, tem que ter uma dinâmica em passar conhecimentos para que haja essa construção. Então é importante que o professor pense muito a respeito da sua ação em sala de aula. Porque é importante nas aulas que o professor ouça os alunos, considere sua participação na elaboração das ideias e também na solução dos problemas. Mesmo que essas soluções sejam engraçadas, gente, é a cabeça deles, é o modo que eles pensam. E isso traz todo um conhecimento geral para que eles possam desenvolver dentro da sala de aula. E é através dessas reflexões e debates proporcionados pelo professor que irão contribuir para que os alunos sejam encorajados a buscar respostas e resolver problemas propostos. Então, o encorajamento se faz através da atitude do professor na sala de aula, de não inibir o aluno, mas fazer com que ele fale cada vez mais. Não inibir rindo da cara do aluno ou bloqueando o seu conhecimento, por exemplo, que ele está trazendo. Mas, pelo contrário, é importante a gente ampliar tudo isso. E iniciar a aula com um problema lançado pelo professor irá tornar este momento muito mais motivador e desafiador para os alunos, gerando autoconfiança, gente. Então, o que vocês não podem esquecer é que a alimentação, a qualidade do ar e saúde são alguns exemplos de temas que podem ser abordados no ensino de ciências, por exemplo. E ao inserir noções de física para o aluno, o professor deve ter cuidado de selecionar temas para que os alunos coloquem em prática. Não apenas trazer algo que fique por si só na escrita ou ali na observação, mas algo que o aluno possa contribuir com a prática, ok? Aqui estão as referências bibliográficas e eu termino com uma frase do nosso filósofo Aristóteles, que diz o seguinte: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Então vamos ter coragem, gente, para ter as outras tantas habilidades garantidas. Por isso que é importante vocês encorajar os alunos a participarem, porque aí todas as habilidades serão desenvolvidas. Beijos e abraços, me despeço de vocês aqui. E um ótimo feriado para todos vocês. Descansem, coloquem as leituras em dias também. E nos vemos nos fóruns e em outras atividades. Tchau, gente.